Olha só que interessante. Laodiceia quer dizer justiça com o povo da comunidade. Então Deus, Ele escreve através da vida de João, o evangelista. Esse mesmo João do Apocalipse é o João que escreveu o Evangelho. É o João que escreveu as 3 cartas. É o mesmo João. O João que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. É o mesmo João que vai escrever em 3,16 do Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo João que conhece esse Jesus de amor, conhece esse Deus amoroso, esse Deus que não despede, não despreza ninguém vazio. Esse mesmo João, ele veio para uma ilha chamada Patmos. Nesta ilha chamada Patmos, ele recebe de Deus uma revelação sobre o Apocalipse, sobre as coisas que vão acontecer. E nessa revelação, Deus pede para que ele escreva cartas. Essa igreja que nós falamos, em Laodiceia, é a última, como eu já disse, a 7ª igreja, a 7ª carta. Ele inicia, como todas as vezes, mandando a carta para o anjo da igreja. O anjo da igreja hoje é o pastor. Ele escreve essa carta para o pastor da igreja. Então veja que essa carta chegava em primeiro lugar aos dirigentes, aos pastores, àqueles que estavam à frente do trabalho. E a palavra que Deus manda a Laodiceia é a seguinte: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, diz o Senhor, aquele que diz o amém, ou seja, aquele que diz assim seja, aquele que tem palavra, aquele que diz e cumpre, como já tem sido dito nesta noite, aquele que quando faz promessa não deixa cair por terra uma palavra só dele, mas cumpre cada uma delas, porque ele é Deus, porque ele não falha, porque ele não erra, porque ele não mente. Aleluia. O livro de Deuteronômio diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus, igreja. Ele não falha. Quem diz a carta, ou quem escreve a carta ao anjo da igreja, é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. A Bíblia diz, a carta de Paulo aos Colossenses, que ele estava na criação. Quem? Jesus. Jesus estava na criação, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra poderosa. Quando Deus disse haja, Jesus estava lá e fez cumprir o haja de Deus para que tudo fosse formado. Aleluia. Então veja só, quem escreve a carta, ele diz, do versículo 15 até o versículo 21, ele fala algumas coisas que são importantes para nós, igreja do Senhor. Esta palavra, querido, não é para aquele que faltou. Esta palavra não é para aquele que está lá em São Paulo. Essa palavra é para nós, que estamos aqui nesta noite. E a palavra de Deus nesta noite diz para mim e para você: tem visita para você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Deus vai te visitar nesta noite, querido. Obrigado, Deus. Deus vai te visitar, o Espírito Santo vai bater na tua porta nesta noite e vai dizer: ei, eu quero entrar, aleluia, eu quero cear com você, eu quero fazer morada, aleluia. Então abre a porta do teu coração nesta noite e deixa ele entrar. Diga: Jesus, vem me visitar nesta noite. Rebe a sudekébia, namadácia, decobia, meu Deus, Jesus é maravilhoso, querido. Ele diz assim: ei, igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Igreja, você acha que você está andando para lá e para cá e ninguém está te vendo? Você acha que você está caminhando de um lado para o outro e ninguém está observando? Você acha, aleluia, sabe, naquele momento de dor, de aflição, de tristeza, e o que nós mais pensamos, Felipe, é exatamente isso: Deus se esqueceu de mim. Nós achamos que Deus se esqueceu de cada um de nós. Ei, Ele está dizendo: ei, eu conheço as tuas obras.
eu conheço você. Ele sabe o nome de cada um. Ele sabe onde você mora. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você entrou. Ele sabe de onde você saiu. Aleluia. Preste bem atenção. Livro de Atos, capítulo 10. A história sobre Cornélio. Aleluia, um homem que era um homem devoto a Deus, que orava, jejuava, dava oferta ou esmola para todo mundo. Um dia Deus se revela a esse homem. Esse homem não era crente ainda, até Pedro chegar lá e ele se converter ao Senhor. Mas Deus dá a ele uma palavra e diz assim: olha, o que você vê, ele tem uma visão. Nesta visão ele via, algumas coisas que ele vai explicar para Pedro, enquanto Pedro está em Jope, numa outra cidade. E lá Pedro tem uma outra visão, que desce um pano, e nesse pano descem alguns animais. Para os judeus o porco era impuro. Para os judeus os animais de pata fechada, amém? Era impuro, eles não poderiam comer. Desculpe, aberta, não é fechada, porque entravam os micróbios. Então Deus até nisso pensava, na minha e na tua saúde, para nos fazer viver mais, comer melhor, andar melhor. Pedro tem uma visão de algumas coisas, e nessa visão ele não entende, e ele diz: olha, alguém vai vir te procurar aqui. Deus fala para Cornélio, que está em outro lugar: vá na cidade de Jope, chegue na casa de Simão o curtidor e procure Simão Pedro. Olha só, vão 10 homens, chegam na cidade chamada de Jope, bate na porta de Simão o curtidor. Qual é o normal, irmão nosso? Chegar na porta da Mundinha, Mundinha, bater palma, não é isso normal? Normal é esse, chamar pelo nome do dono da casa. Mas esses homens chegam na porta de Simão o curtidor, é uma outra pessoa, e ele diz lá e bate palma e chama, e de repente: ei, eu quero falar com Simão. Aparece Simão o curtidor, o dono da casa. Esses homens dizem: não é você, Deus me mandou aqui não falar com você, Deus me mandou falar com outro homem. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Podem bater na tua porta, podem bater no endereço de outro, mas se Deus tiver algo na sua vida, é o teu nome que Ele vai chamar. Aleluia. É o teu nome que Ele vai falar, e é o teu nome que Ele vai clamar e vai tocar lá no céu. Se o teu nome for falado lá em cima, tem vitória aqui na terra. Aleluia. Irmão, vai na casa de um Simão para falar com outro. Que coisa é essa? Só Deus. Sabe por quê? Porque Ele conhece a tua obra, Ele sabe do teu caminhar, Ele sabe do teu levantar, Ele sabe por onde você anda, Ele sabe. A Bíblia diz: ei, conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem morno, nem quente, desculpe. Irmão, se há uma coisa que o crente precisa ser, é quente. Aleluia. Se há uma coisa que o crente precisa ser, é quente. Sabe por quê? Porque João Batista vem batizando na beira do Jordão, e batizando pessoas e convertendo pessoas ao Evangelho do Senhor. Ele diz assim: ei, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. E com fogo. Espírito Santo e fogo. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos do fogo de Deus nesta noite. Aleluia. Ele vai te visitar. O Espírito de Deus vai visitar a tua vida, vai visitar o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Porque Ele sabe bem, irmão, da minha e da tua necessidade. Crente cheio do Espírito Santo, aleluia, é aquele que sabe bem que a prova pode bater na porta hoje, mas ele sabe que a alegria vem ao amanhecer. Precisamos ser quente na presença de Deus. Não podemos ser morno. Morno é aquele que um dia está dando glória, aleluia, e no outro dia ele está para outras coisas. Esse é o morno. Ele nem está aqui e nem está lá. Ele está, não sei se aqui tem esse crente, desculpe o nome é o ditado que a gente diz lá, mas o crente Raimundo.
Se tiver algum Raimundo aqui, me perdoa. Mas lá a gente usa muito esse termo. O crente Raimundo está um pé na igreja e outro pé. É esse o morno. Desculpe se tem Raimundo aqui, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Igreja do Senhor, nós precisamos fincar o nosso pé na presença de Deus. Ficar firme no Senhor e saber que Ele é poderoso e que um dia nós iremos morar no céu, porque Ele virá nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, precisamos dar glória a Deus, precisamos dar aleluia, precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, precisamos adorar, orar, ler a palavra, glorificar a Deus, congregar, precisamos. Deus tem uma palavra contra esta igreja, porque era uma igreja que, porque achava que tinha dinheiro, estava tudo resolvido na vida. Esta igreja chamada Laodiceia era uma igreja, por isso que Jesus manda uma carta dizendo: você acha que você é rico? Eu vou te mostrar o que é riqueza. Aí Jesus vem e diz assim: te oriento que compre ouro puro de mim. Qual o maior ouro que nós podemos ter? Qual a maior riqueza na nossa vida? Sabe qual é, querido? A nossa salvação. Aleluia. A nossa salvação é a maior riqueza. Sabe por que eu digo isso? Porque ele diz assim, você diz, no versículo 17: rico eu sou, estou enriquecido, de nada eu tenho falta. Ele achava que dinheiro estava resolvido. Só que o versículo continua dizendo: e não sabe que é um desgraçado. Desgraçado, irmão, é alguém que não tem a graça de Deus, é alguém que não tem a glória, a presença do Senhor. É alguém que está com um pé na igreja e um pé no mundo, sem saber o que é da vida. Desgraçado, ou seja, alguém sem a graça. Nesta noite eu quero crer, querido, que todos aqui estão debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. Estão debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. Aí a palavra do Senhor continua. Ele diz: eu aconselho que compre de mim um ouro provado no fogo. Ou seja, compre algo que tenha valor, a sua salvação. Ou seja, alcance isso para que você seja rico. Tome as roupas, ou seja, roupas brancas, para que você se vista e não apareça a tua nudez, não apareça a vergonha. Irmão, aleluia, nós somos servos do Senhor e sabemos disso. Aleluia, o que mostra a nossa nudez é a ausência da roupa. E o que a Bíblia está dizendo, a roupa é a roupa que Deus nos dá, lavada e remida no sangue de Jesus. É essa roupa que nós precisamos, ser lavados e remidos no sangue de Cristo. Ele diz: ei, faça isso, compre de mim, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eu quero enfatizar o versículo 20. E eu vou pregar e parar nele. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quantas vezes Jesus tem te chamado, querido? Quantas vezes você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus bater na tua porta e te dito: ei, vem para cá. Glória a Deus. Ei, seja, aleluia, feliz na presença de Deus. Quantas vezes Ele tem dito para você: não olhe para as coisas do mundo, olhe para mim, o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Nesta noite abra a porta, querido, abra a porta do teu coração. Nesta noite abra, aleluia, a tua vida e diga: Espírito Santo de Deus, entra e faz morada em mim. Sabe por quê? Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Essa igreja teve um problema muito sério. Ela tinha dinheiro? Tinha. Ela tinha riqueza? Tinha. Mas Jesus estava do lado de fora, porque só bate na porta quem está do lado de fora. Olha que coisa. Era uma igreja, a igreja do Senhor. Era a igreja de Laodiceia. Como que pode uma igreja rica, como que pode uma igreja que tem pastor e Jesus está do lado de fora? Porque ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Só bate na porta, ninguém bate na porta do lado de dentro. Quem tem juízo? Jesus nessa noite está batendo na porta de corações aqui. Está dizendo: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém abrir, eu entrarei. Então deixa ele entrar, Rabaácia. Deixa ele entrar, aleluia, deixa ele entrar. Vai glorificando, vai adorando. Deixa ele entrar na tua vida nesta noite. Aleluia. Meu Deus, entra, Senhor. Esse lugar é teu, Espírito Santo. Deixa ele entrar nesta noite, querido. Deixa ele entrar, sabe por quê? Porque ele disse: se eu entrar, eu cearei com ele e ele ceará comigo. A ceia é algo maravilhoso. Cear com Cristo é algo, irmão, que você não tem ideia. Só para você entender bem rapidinho. 2 discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia fala, eles saem andando de Jerusalém a Emaús. Nesse caminho, eles encontram um forasteiro, uma pessoa que estava na beira do caminho, e eles vão andando juntos. Nessa caminhada eles começam a conversar a respeito do que havia acontecido. Jesus estava morto, tinha morrido. Haviam 2 dias, estava se completando o 3º dia, e Jesus já havia, na verdade, mais 3 dias, Jesus já havia ressuscitado, está lá no caminho. E eles estão andando e caminhando e falando: olha, Jesus disse que ia ressuscitar, não ressuscitou, sabe? Crente que já está meio balançando, não sabe se Deus vai voltar, se Jesus vai voltar, se Jesus vai chegar, se não, e tá aquela história, e eles estão nesse diálogo. De repente alguém junta, eles falam: você não sabe o que está acontecendo? Não sei, conta para mim. Olha, Jesus, às vezes Jesus, irmão, nos pega exatamente na nossa conversa. A gente às vezes fala demais, e ele vem, pega na nossa conversa. Os dois estão conversando e caminhando, e Jesus chega junto. Era ele, eles estavam falando dele. Sabe o que ele disse? Vocês estão falando de quê? Ele fala de um tal de Jesus que disse que ia ressuscitar e não ressuscitou até agora. Como que pode 2 crentes olhar para Jesus e não reconhecer Jesus? Igreja. Esses homens vão andando. Quando chega perto de Emaús, Jesus diz: eu vou embora. Eles falam: não, continua com a gente. Fica. Por isso tem aquele hino: fica, Senhor, já se faz tarde. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque você não pode deixar Jesus ir embora em momento nenhum. E ele não vai. Porque eles falaram: fica, e ele ficou. Quando ele ficou, eles sentaram, foram comer algo, e na hora que Jesus partiu o pão, um olhou para o outro e falou: é Jesus. O que é partir o pão? É o momento da ceia, irmão. O momento da ceia. Jesus levantava o pão, oferecia ao Pai, e ele partia entre os discípulos. A ceia tem uma importância tremenda na vida do crente, daquele que crê no Senhor Jesus. Então não deixe que o diabo tire você dos caminhos do Senhor. Continue firme na presença dele. Aleluia. Mas eu quero terminar nesse versículo. Ele diz: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele será comigo. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite, querido, em nome de Jesus, a abrir a porta do teu coração, a dizer: Senhor Jesus, eu quero ser um vencedor. Eu quero caminhar contigo. Eu quero andar, Senhor, em direção a Sião celestial. Eu quero ir para o céu, mesmo que demore 10, 15, 20 anos. Eu quero ir para o céu, eu quero glorificar o teu nome. Eu preciso, querido, abra a porta do teu coração nesta noite. Seja quente e crente na presença de Deus. Não deixe que as coisas do mundo envolvam o teu coração. Não deixe que as ciladas do diabo te peguem e te tirem da presença de Deus. Não deixe. Porque essa igreja aqui se empolgou ou se colocou seus olhos no dinheiro, na riqueza, trouxe tudo isso para dentro, mas ela esqueceu de Jesus que ficou do lado de fora. E Jesus, estando lá de fora, ele continua batendo até os dias de hoje. E ele está batendo.
Ele está batendo. Ele está batendo. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você, querido, irmão, irmã, gostaria de convidar, eu quero orar com você.